Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Deborah Oliveira e aqui nós falamos sobre autoconhecimento, despertar espiritual, equilíbrio entre as polaridades e uma série de outros assuntos desse mundo de quem busca autodesenvolvimento, autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. E hoje nós vamos falar sobre os chakras, sobre o equilíbrio dos chakras e equilíbrio entre o feminino e o masculino, identificar quais são os chakras femininos e masculinos e como que isso se dá no processo de autoconhecimento, de limpeza desses chakras e também de elevação da Kundalini, certo? Então, nós vamos começar aqui com um desenho que eu acho bastante interessante e explicativo, que eu uso nos meus atendimentos e nos cursos que eu faço, né? Então, vocês percebam que aqui nós temos um corpo humano, né? Uma pessoa que está em posição de lótus. E aqui, ao longo da coluna, nós temos vários pontos que nós chamamos de chakras ou vórtices, né? Faz parte do nosso sistema energético. Então, quando a gente fala em energia, né, em sistema energético, em energia do corpo humano, essa é uma boa forma de identificar como é que acontece esse processo energético no nosso corpo, né? Então, nós temos aqui o chakra básico, que tem muito a ver com a segurança que a gente tem na matéria, o quanto a gente se sente enraizado, pertencente a esse mundo, seguro aqui, né? Então, nós temos esse chakra que ele fica bem na base da coluna. Depois nós temos o chakra sacral, que é esse laranjadinho aqui, que tem a ver com a criatividade, que tem a ver com o prazer, o merecimento na matéria. Então, quando a pessoa está em equilíbrio, em bom funcionamento, isso aqui funciona bem. Ela tem criatividade, ela tem prazer, ela reconhece o seu próprio merecimento. E quando está em desequilíbrio, essas funções então ficam comprometidas em sua vida, né? Aqui nós temos o chakra do plexo solar, que tem muito a ver com o poder pessoal, com o quanto se reconhece em termos de valor, de potência, né? Então, quando a pessoa tá bem, isso funciona bem. Quando tá em desequilíbrio, ela não reconhece a sua capacidade, o seu poder de ação, de movimento, né? E esses três primeiros chakras, eles são chakras mais materiais. São chakras que a gente usa muito para as funções que são aqui materiais. Quando eu digo materiais, é do mundo, dessa estrutura que nós vemos, né? Dessa realidade aqui na Terra onde nós vemos. Dentre esses três primeiros chakras, nós temos dois que são masculinos, que são esse aqui, o básico, e o plexo solar. E esse aqui é um chakra feminino dentro da matéria. Não sei se vocês já viram aquele símbolozinho que tem do taoísmo, onde de um lado tem o branco e o preto. O preto representa o feminino e o branco representa o masculino. Mesmo dentro dessa divisão, existe lá no ladinho preto uma bolinha branca como representação do masculino dentro do feminino. E dentro do branco existe uma bolinha preta que representa o feminino dentro do masculino. Então, a gente vê isso aqui também representado pelo chakra sacral, que é a manifestação do feminino aqui na matéria, aqui na nossa realidade. Mas são chakras mais materiais, com funções mais materiais dessa realidade, né? Quando nós chegamos aqui no chakra do cardíaco, né, que é esse que nós temos aqui na região do peito, a gente é uma divisória, né? E aqui a gente começa a se elevar. É daqui que a gente começa a acessar os chakras que são mais femininos e que são mais voltados à espiritualidade. Então, a partir daqui, a gente começa a lidar com emoções que não são tão materiais. As emoções que são materiais ficam aqui no chakra sacral. E aqui no chakra cardíaco, a gente começa a lidar com emoções que são mais elevadas, digamos assim.
emoções como compaixão, empatia, amor incondicional, coisas que são mais elevadas, né? Não tão egoístas e não tão materiais, tão, né, enraizado nessa coisa egóica que é do ego, né? Aqui a gente começa a acessar algo que é mais elevado e mais espiritual também, né? Então, o chakra cardíaco, digamos que é a divisão entre os chakras que são mais masculinos, mais materiais, e os chakras que são mais espirituais, né? Então, aí, depois do chakra cardíaco, nós temos o chakra da garganta, né? Esse chakra da garganta é responsável também por nossas expressões. Assim como o chakra sacral é responsável por nossa expressão na matéria, aqui também nós temos um chakra responsável pela expressão. Só que essa expressão não é uma expressão que vem do ego, ou pelo menos não deveria ser, né? É uma expressão que vem mais da alma, quando a gente está conectado à nossa alma, conectado ao nosso espírito, equilibrados. Aqui deve ser manifestado e é mais manifestado aquilo que vem da alma, é uma expressão mais elevada, digamos assim, né? E aí a gente vai para o chakra aqui do terceiro olho, onde vem a nossa intuição, a nossa visão, né? Um olhar mais espiritual, onde você não enxerga com os olhos humanos, mas sim com os olhos do espírito, né? E aí a pessoa começa a desenvolver, daqui para cima, né? Dentre eles, desenvolver esses chakras que são mais espirituais, como esse do terceiro olho, né? E aí aqui em cima nós temos o chakra mais relacionado à parte da expansão da consciência mesmo, né? É aqui que a gente acessa o nosso eu superior, o nosso espírito, a nossa alma, tudo aquilo que nós somos além da matéria, né? Então, como vocês podem perceber, nós temos os chakras que são mais materiais e os chakras que são mais espirituais, certo? E aí, o que é, de fato, essa coisa do... Como que a gente pode entender um pouquinho mais o que é o chakra, o que é essa energia feminina e o que é o masculino, né? Energia masculina é muito a energia de ação, a energia da matéria, é a energia relacionada a tudo que é aqui da matéria, né? E a energia mais feminina, a gente fala um pouco mais sobre sentimentos, né? Então lá no masculino a gente fala muito sobre as funções intelectuais, de raciocínio, né? E já o feminino a gente fala mais sobre a energia de sentimentos, daquilo que não está tão à luz assim dos olhos humanos, né? Humanos, que é aquilo que a gente sente aqui dentro e que por vezes só a gente sabe e reconhece, né? Aquilo que não está tão claro, né? Por isso ele é escuro, por isso ele é normalmente representado pela cor preta, né? Porque é uma coisa que não está tão visível assim, né? Que é um universo interno e está muito relacionado à espiritualidade. A espiritualidade que você não vê com esses olhos humanos, com os sentidos humanos, né? Mas que você vê com os teus sentidos mais espirituais, com a tua intuição, com o teu terceiro olho, com essa conexão, certo? E aí, o que acontece? Na medida em que a gente vai se trabalhando, e eu digo se trabalhando, olhando principalmente para as nossas sombras, né? Porque imagina que uma pessoa que vive no automático, ou que vive uma realidade muito material, ela está totalmente voltada para a matéria, né? E ela, por vezes, não tem nem tempo de olhar para as questões internas, que são os sentimentos, que é o seu lado mais feminino, espiritual, né? Então, quando em algum momento ela desperta para essa necessidade, ela começa a se observar, ela vai para dentro,
Então ela começa a se reconhecer, reconhecer o seu sentimento, as coisas que têm registrado dentro de ti, em termos de pensamento, em termos de sentimento, aquelas coisas que só a gente sabe, né? Aqueles sentimentos confusos que às vezes a gente acha que é sempre culpa do outro, mas não, o que acontece aqui no meu mundo interior. A pessoa começa a investigar, a tratar, entender, expandir o entendimento sobre isso. Então ela começa a lidar com as sombras dela, que é esse lado mais escuro, negativo. E negativo eu digo não é de ruim, mas é que é necessário essa contração, digamos assim. Mais à frente eu vou explicar melhor sobre isso. Então ela começa a reconhecer esse lado das sombras, né? Esse lado mais sensível, mais não tão palpável com as mãos, né? Alguns dizem até abstrato, né? Mas então ela começa a reconhecer, e quando ela começa a reconhecer esse lado, ela começa então a limpar também estes chakras que são superiores. E aí ela começa a ter um contato maior com a espiritualidade, né? E aí, na medida em que ela vai se limpando, né? Vai se limpando tanto os chakras superiores quanto os inferiores, né? Que são aqui da Terra, todos os chakras, ela vai permitindo que a energia do corpo dela flua. E flua com mais intensidade, como deveria ser, né? E aí, conforme isso acontece, esse campo energético fica mais fluido, acontece de subir por vezes, não em todos os casos, porque isso depende muito, né? Não é todas as pessoas, não que todas as pessoas têm Kundalini, têm essa energia, mas nem todas nessa existência vão ter contato com isso. Mas aqueles que estão na caminhada e que é dado a ele, que ele passe por isso, né? Nessa vida, ela vai ter contato com essa energia, que vai subir com intensidade e ela vai ajudar ainda mais nesse processo de purificação dos chakras. E quando a pessoa vai se purificando esses chakras, ela vai sendo cada vez mais ela mesma. Cada vez mais o que ela realmente nasceu para ser, quem ela realmente é, né? A autenticidade dela, aquilo que Deus criou ela para ser nesse mundo, né? O que a fonte criadora pensou para esse ser quando ele veio aqui nessa terra, ou mesmo o planejamento da alma, do espírito, de estar aqui encarnado nesse personagem. O que foi pensado para ele? Porque conforme essa energia flui melhor, mais essa pessoa vai ser o que ela realmente é, sem todas os gargalos, todos os limites, todas as crenças e registros de informações negativas que tem no corpo, né? E essa pessoa vai se tornando mais íntegra no sentido de ser inteira mesmo, né? Inteira porque nós somos corpo, mas nós também somos espírito. No fundo, somos uma coisa só, nós somos espirituais, né? Mas para entendimento nesse momento de que a gente é um corpo humano, entendido como matéria, mas nós também somos espíritos. E aí a pessoa descobre todo o potencial dela, né? Com toda essa transformação, de que ela não é só um corpo humano, mas que ela também é espírito, e todos os benefícios, todos os potenciais, tudo aquilo que abrange tudo isso, essa pessoa começa a acessar. Então, essa é a ligação entre o feminino e o masculino. Por que é tão importante? Não é só sobre... Às vezes as pessoas acham, quando a gente fala sobre feminino e masculino, a gente está falando só sobre papéis na sociedade. A mulher faz isso, o homem faz aquilo. Não é só sobre isso. É muito mais além, né? É sobre uma energia e sobre, principalmente, a sua integridade e quem você realmente é. E quando eu falo isso, eu falo tanto para homens quanto para mulheres, porque essas duas energias,
todos nós temos, seja homem ou mulher, e todos os outros seres também têm essas energias. Nós temos a capacidade de lidar com o mental e lidar com as emoções também. E só quando a gente usa esses dois é que nós somos inteiros, autênticos e de forma livre, né? Usar de forma livre, fluida, né? E de forma a escolher junto ao divino, né? Então, é isso sobre os chakras e como que o equilíbrio acontece entre o feminino e o masculino. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais detalhes, né? Acho que isso é um bom entendimento para início. E a gente vai aprofundar nisso, em como equilibrar, né? Como equilibrar essas questões na prática, na realidade, o que significa nos relacionamentos, como você percebe, o quanto você reconhece a sua energia feminina e o seu masculino. Então nós vamos aprofundar nessas questões para ter mais entendimento, porque realmente é um pouco complexo e só quando a gente fala e conversa bastante, traz as questões à mesa que a gente vai destrinchando e entendendo tudo isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui um curtir, compartilha com aquela pessoa que também está buscando autoconhecimento. Se você tem alguma dúvida relativa àquilo que a gente falou aqui, aquilo que foi falado aqui, ou sugestões de novos temas que a gente pode abordar, deixa aqui no comentário. Se você não segue o canal ainda, siga aqui, fica de olho nos próximos vídeos que a gente vai postar, que eu vou postar. E é isso. Até a próxima. Beijinhos.